Então, eu sou o professor Sivaldo do Nascimento Souza, eu sou professor de História, sou formado também em Museologia e comecei a me interessar pela história de Itaguaí lá em 1985. Eu fui convidado a fazer uma pesquisa para uma revista chamada Cidades e Municípios, exatamente sobre Itaguaí. Essa revista era uma revista de circulação nacional e fazia edições específicas sobre os municípios. Então, eu comecei a me interessar muito por Itaguaí e comecei a fazer essa pesquisa, levantando dados. E, a partir daí, cheguei à conclusão, a partir também de vários documentos, inclusive do próprio historiador Benedito Freitas, que escreveu a história de Itaguaí, de Santa Cruz, que Itaguaí começa exatamente a história que nós chamamos da Fazenda de Santa Cruz, ela começa em Itaguaí, já no século XVII, já em 1688, os jesuítas dão início à construção de uma primeira igreja lá em Itaguaí. Essa primeira igreja, ela é anterior à igreja de Santa Cruz, o convento de Santa Cruz. Então, a igreja de São Francisco Xavier de Itaguaí, ela data de 1729. E a nossa igreja aqui do convento de Santa Cruz já é de 1751. Então, veja que já tem uma diferença aí. Então, na verdade, a história toda começa por Itaguaí. Depois, quando houve a expansão de toda a área da fazenda, porque a fazenda de Santa Cruz era uma fazenda enorme, ela tinha limite sul, que era na Praia de Sepetiba, na Baía de Sepetiba, e até Vassouras, o limite norte. Ia de Guaratiba até Itacuruçá. Então era um mundo, era uma fazenda enorme. Itaguaí fazia parte desta fazenda, como também hoje Seropédica, Paracambi, todos esses municípios faziam parte da fazenda. Então o meu interesse por Itaguaí veio a partir daí. Claro que a história de Itaguaí, ela tem muitas nuances, ela tem muita importância. Um dos destaques que eu sempre procurei dar a Itaguaí é em relação a esses viajantes estrangeiros. Por quê? Porque na época, quando nós estamos falando assim no início do século XIX, quando a família real chega em 1808, né? Vários estrangeiros, vários viajantes começam a vir para o Brasil. E nós não tínhamos aqui, ainda no século XVIII, nós não tínhamos uma imprensa, nós vamos ter a imprensa régia só quando chega a família real. Então nós vamos ter uma importância grande nesses escritos que foram deixados por esses viajantes. Muitos desses viajantes deixaram diários e também tiveram uma produção iconográfica muito valiosa. E no caso de Itaguaí, eu gostaria de destacar alguns deles, como por exemplo Thomas Ender. O Thomas Ender era um pintor austríaco. Ele veio para o Brasil acompanhando a primeira imperatriz, que ainda era arquiduquesa, Dona Leopoldina. Ele veio em 1817, esteve hospedado aqui em Santa Cruz, na antiga Fazenda Real de Santa Cruz, e percorreu também pelas trilhas de Itaguaí. Ele foi por Itaguaí até São Paulo, passando por São João Marcos. E lá em Itaguaí, o Thomas Ender, ele tem uma produção iconográfica importante, ele tem 3 ou 4 aquarelas, que ele era especialista em vários desenhos, mas principalmente em aquarela. Então o Thomas Ender, ele passa por Itaguaí em 1818. Depois nós temos uma inglesa, a Maria Graham. A Maria Graham era uma inglesa que veio também fazendo uma viagem pelo Brasil. O Thomas Ender também fez essa viagem. O Thomas Ender deve ter feito uns 800 e tantos desenhos. A Maria Graham também fez essa viagem pelo Rio de Janeiro e escreveu um livro chamado Diário de uma Viagem ao Brasil. Neste livro, ela passa pelo Rio de Janeiro todo, vem por Paciência. No dia 23 de agosto de 1823, ela vem a Santa Cruz, fica hospedada no Palácio Imperial de Santa Cruz, 1823, e segue para Itaguaí, para vocês verem como era importante a vila de São Francisco Xavier de Itaguaí.
Então, aí a Maria Gran, ela passa por Itaguaí e desse diário de uma viagem ao Brasil, ela faz questão de visitar a aldeia, a antiga aldeia de Itinga de Itaguaí. Então ela conversa com as mulheres indígenas, ela era uma espécie de repórter, ela era uma professora, mas ela fazia questão também de entrevistar. Então ela escreve coisas interessantíssimas sobre as observações dessas mulheres. Então a Maria Gran, né, é importante também que as pessoas conheçam como uma viajante que esteve em Itaguaí. E o outro que nós vamos falar mais apropriadamente é exatamente o Benjamin Marri. Esse Benjamin Marri era um belga. Ele foi o primeiro embaixador, ele era na verdade o encarregado de negócios da Bélgica. Por que ele esteve aqui? Porque o Brasil, já em 1830, o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência da Bélgica. Então havia uma necessidade, um interesse comum, tanto do Brasil em ter um bom relacionamento diplomático e comercial com a Bélgica, como a Bélgica também tem um relacionamento diplomático e comercial com o Brasil. Por isso que o rei Leopoldo da Bélgica, né, designa esse embaixador, que é o Benjamin Marri, que vem para o Rio de Janeiro. Ele chega aqui no Rio de Janeiro em 1837, em 1834, corrigindo, 1834, vai morar no Catete. Ainda Dom Pedro II ainda era um menino, 9 anos, garoto pequeno. E claro que naquela época nós estávamos vivendo um período regencial, nós estávamos aqui com o regente, o padre Diogo Antônio Feijó. Como vocês sabem, nós tivemos um período de regência trina provisória, depois um período de regência trina permanente, depois nós tivemos 2 regências unas, um com o padre Diogo Antônio Feijó, que foi exatamente o ano em que o Benjamin Marri vem para o Rio de Janeiro e vem para Itaguaí. Quando ele chega em Itaguaí, ele faz uma deslumbrante paisagem, um panorama lindíssimo, que eu acho que é um dos trabalhos mais bonitos que tem no todo o livro dele, que são 2 páginas, né, abertas, e essa aquarela, ela mostra, todos os estudiosos de iconografia, historiadores, são unânimes em informar que é a mais bela paisagem que tem de Itaguaí, porque ele pega toda a área de Itaguaí, ele pega desde a igreja, o atual cemitério, o antigo engenho de Nossa Senhora da Conceição, que é o chamado engenho do Facão, ele pega toda a planície, é um trabalho lindíssimo, 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 vale a pena. Mas não foi apenas esse, tem outro trabalho bonito dele, que também registra a importância comercial, porque eles vinham aqui também com essa intenção. É o Porto de Itaguaí, porque hoje quando nós falamos o Porto de Itaguaí, o Porto de Sepetiba, o Porto do Sudeste, nós temos que pensar que já no século XIX, olha que nós estamos falando aqui em 1937, nós tivemos um porto lá em Itaguaí. E o Benjamin Marri, ele tem a felicidade de fazer um registro com diversas embarcações nesse porto que pegavam a parte fluvial. Então são trabalhos interessantíssimos, vale a pena conhecer, e nesse ano do bicentenário, esses personagens são importantíssimos para o conhecimento da história de Itaguaí.
Sou Miriam Bondim, historiadora regional. Estou aqui para Mangaratiba, nessa praça belíssima, né? Perto aqui da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Guia, para falar um pouco sobre o contexto histórico de toda essa região, Mangaratiba e Itaguaí, dentro do período da independência do Brasil. Ou seja, do evento do Grito do Ipiranga, né, que está na comemoração aí do bicentenário. É interessante falar de Mangaratiba nesse contexto que estamos falando de Itaguaí, porque no momento que ocorreu o Grito do Ipiranga, isso aqui era a freguesia de Itaguaí, pertencia a Itaguaí, né? E a história de Mangaratiba com Itaguaí sempre foi muito entrelaçada. É uma história que vai começar esse entrelaçamento na colonização. Temos a divisa entre Itaguaí e Mangaratiba, ali no Itinguçu, mas o colonizador fundador de Mangaratiba é quem faz os aldeamentos, tanto de São Francisco Xavier, que vai fundar Itaguaí, né, o Martim Correia de Sá, como faz aqui das suas terras, que faziam um limite com a fazenda jesuítica ali no Itinguçu. E ele vai fundar também a aldeia aqui de Nossa Senhora da Guia. E essa aldeia, tanto a de lá como a de cá, que ficaram aqui protegendo a costa, elas vão se deslocar. Essa aqui começou no São Brás, vem para o centro de Mangaratiba, de Itaguaí, estava na ilha de Itacuruçá, e num determinado período em que aqui nós tínhamos a capela, né, de Nossa Senhora da Guia, sem padres, ela foi anexada à capela de Itinga, dos jesuítas, de São Francisco Xavier, que é, na verdade, a fundação de onde tudo começou, em Itaguaí. Era ali no Itinga, região entre o Itinguçu e Itimirim, tinha uma capela, fundada em 1688, que atendeu essas duas aldeias de São Francisco Xavier e de Nossa Senhora da Guia, no mesmo local, batizando seus filhos. Isso foi de 1688 até 1729, quando a aldeia de São Francisco Xavier foi transferida para o centro de Itaguaí, lá o Morro Cabeça Seca. Esse morro tinha esse nome, onde construíram lá o Templo de São Francisco Xavier, inaugurado em 1729, fundando ali a cidade, né, o aldeamento de Itaguaí. Cabeça seca porque não tinha água ali, a água é só lá naquele chafariz, né? O famoso chafariz de Itaguaí, todos bebiam água lá. E os índios daqui, os aldeados de lá, tinham um entrelaçamento histórico. Nesse entrelaçamento histórico que os jesuítas fundaram, construíram aquela belíssima, eu digo belíssima até por ser singela, mas grande igreja, né, que administrou Itaguaí. Era o centro administrativo de Itaguaí, por mais de 100 anos. Itaguaí nasceu naquele São Francisco Xavier, ali em frente à Praça da Aclamação. Os jesuítas ali faziam a questão da educação, então ali teve a primeira escola de Itaguaí. Tratava dos aldeados, então ali foi o primeiro hospital de Itaguaí. Tinha todo o material de construções de Itaguaí, tudo que foi aldeado ali, tudo que foi organizado, nasceu dentro daquela estrutura, dentro daquele prédio, que para mim é muito importante em Itaguaí, né? Assim como a igreja de Nossa Senhora da Guia. E os indígenas viveram ali por um tempo, dentro dessa questão, dentro desse contexto histórico, até que os jesuítas foram expulsos. E mais uma vez, nesse contexto, nós vamos ter uma integração da história de lá com daqui,
porque a fazenda de Santa Cruz começou a querer tirar os jesuítas, os administradores, tirar os aldeados. Já não, é como se eles não tinham mais função ali, querendo tirar os aldeados. E em 1786, a aldeia de Itaguaí foi despejada, os aldeados, aqui nessa praia de Mangaratiba. Juntando novamente, aí juntou as duas aldeias numa única aldeia por um bom tempo. E chegaram aqui na época que estavam construindo essa igreja, em um conflito dentro de Mangaratiba com a construção da aldeia, porque os índios de Mangaratiba eram forçados a construir a igreja. Trabalho duro eles tiveram para construir esse templo maravilhoso, né? Foram todo construído pelos aldeados de Mangaratiba. E os aldeados de Itaguaí faziam, olha, cuidado, os brancos começaram a chegar na aldeia aqui, né? Nós tínhamos o movimento do comércio do café acontecendo em Serra Acima e Itaguaí e Mangaratiba transformando-se em porto de escoamento de café. Então, comerciantes vieram, né? Todo mundo querendo esses dois portos e começaram a construir casas de branco. Como eles foram expulsos de lá e aconteceu logo depois toda a questão da chegada também dos brancos, eles alertavam em Mangaratiba: ó, cuidado, vão tomar a terra de vocês também. E aí teve rebeliões tupiniquins aqui, né? Aí os aldeados tiveram o direito de retornar a Itaguaí em 1790, mas sempre mantiveram esse entrelaçamento entre Itaguaí e Mangaratiba. Então, nessa capela de Itinga, aonde os índios, a capela de Mangaratiba, que sem padres, ficou anexada à capela de Itinga, os indígenas daqui saíam para batizar seus filhos, não tinham obrigação de assistir às missas, mas de batizar os seus filhos, consagrar casamento lá na capela. Lá nessa capela tinha uma pia batismal de 1688, exatamente o ano que que foi estabelecida lá a capela de Itinga. E tanto os indígenas de Mangaratiba quanto de Itaguaí ficaram sendo batizados ali até 1729. Quando essa capela, quando a aldeia é transferida com o seu santo, São Francisco Xavier, para o centro de Itaguaí, a pia batismal histórica foi transferida também. E lá na igreja de Itaguaí, de São Francisco Xavier, por muitos e muitos anos, toda a população de Itaguaí foi batizada na mesma pia batismal. Muito significativo isso, né? Aquela pia batizou os aldeados de Mangaratiba, os aldeados de Itaguaí e a população de Itaguaí que surge aí, né? Está hoje ainda bem, a pia, uma pedra toda em pedra, né? Está dentro do templo de São Francisco Xavier, que esperamos que seja restaurado e pronto para um turismo histórico da região, regional, né, nosso, quanto de Itaguaí. Estamos conversando aqui com o padre Mauro Brandão, né, e vai nos falar um pouco sobre as respectivas imagens que encontram-se aqui sobre a guarda dele até que a Igreja Matriz de São Francisco Xavier reabra suas portas. Bom, padre, o que o senhor pode nos falar sobre as imagens? Então aqui nós temos a imagem principal do padroeiro de 1718, trazido pelos jesuítas. Essa igreja, nós retiramos da igreja lá e ela vai ser restaurada, né? Ela está guardada aqui por medida de segurança e por também a gente estar estudando meio de restaurar o quanto antes, né? Então eu acredito que no final do ano de 2022 nós já vamos começar a restauração dela início de 2023. Essa imagem aqui é da Nossa Senhora do Pilar. Quando nós pegamos a igreja, ela estava totalmente correndo risco de
de deformá-la toda, porque o pé dela estava todo comido. Aí eu pedi para um restaurador chamado Gilson restaurá-la, né? Então ele restaurou toda a imagem, então ela está toda inteira. Então aqui foi tirado aquele branco, tinta branca, e foi trabalhado para manter o ouro dela, a mais original possível. Nós tentamos fazer a restauração, né? Então aqui ela tem ouro 23, ela é uma imagem está muito bem conservada e guardada. Aqui nós também temos a imagem de São Tarcísio também, que faz parte do altar lá, só que pelas informações que eu tenho, São Tarcísio, ele é padroeiro dos Coroinhas, ele é dessa imagem de 1950, né? Nós também vamos conservá-la e restaurar. E aqui nós temos outras imagens que também compõem a igreja, mas que eu não sei de que ano é essa imagem, mas é antiga também, e essa imagem também é outra imagem antiga que nós temos lá, de Jesus o Bom Pastor, né? Sim. Então, Tá bom. Tem previsão, Padre Mauro, de reabertura da igreja para os fiéis frequentarem? Vou ser sincero contigo, não temos previsão. A única coisa que ela tem um processo que está em andamento, e assim que terminar esse processo é que nós vamos ver como vai ficar a questão da restauração, né? Mas a gente está trabalhando para que o quanto antes seja resolvida essa questão no Ministério Público, né? Olá, o motivo do meu encontro aqui com vocês é para falar sobre o comendador Francisco José Cardoso, o negociante que teve em Itaguaí e teve uma grande atuação. Além de trabalhar no comércio e ter seu estabelecimento próprio, ele também participou da vida política da cidade. Além de participar da vida política da cidade, ele conseguiu, durante o período que ele morava em Itaguaí, a concessão do antigo Porto Real de Itaguaí. Essa concessão ela foi cedida com auxílio da Prefeitura Municipal local, onde ele ficou dominando esse porto durante muitos anos, onde ele teve o privilégio de cobrar qualquer tipo de taxa de embarque e desembarque fosse conveniente. Ele fundou em Itaguaí também a Companhia de Navegação Itaguaiense. Era formada por uma frota de 9 navios e foi uma frota que fazia o transporte entre Itaguaí e a corte. Isso na busca de gêneros alimentícios e na fabricação de objetos da própria cidade de Itaguaí e produções agrícolas de uma maneira geral, principalmente o café. Ele comandou a cidade de Itaguaí durante muitos anos, passando o privilégio por filho dele, Manuel José Cardoso, que foi presidente da Câmara de Itaguaí em 1858, 1860, 1870 e 1875. O que facilitava para ele também, já como deputado federal, a liderança política da região. O Francisco José Cardoso era natural de Portugal, nasceu em 1804 e faleceu no Rio de Janeiro em 29 de 6 de 1882. Estamos aqui na Praia de Fora, como até então era conhecido, que agora tem mudado com outro nome. E a ilha, para mim, que tem essa característica de ter dois espaços, como era chamado engenho e saco de dentro, eu hoje estou na parte do saco de dentro. A ilha, dentro da sua história, que aliás não tem registro nenhum, simplesmente ela, como era distrito, agora me parece que com essas mudanças aí parece ser um bairro de Itaguaí, mas a história popular diz que a ilha
teve a sua origem através de um cidadão português que veio da Ilha da Madeira, de Portugal, e se estabeleceu aqui no século XVIII, ou seja, em 1718. E deu origem ao nome dela mesma, porque no século XVIII a cana-de-açúcar era a principal economia do lugar, onde se desenvolveu grandes engenhos e fabricação de aguardente na região. E o Saco do Engenho foi um plantio imenso de cana-de-açúcar, segundo um amigo, foi prefeito de Itaguaí, sempre me contava essa história, o Wilson Pedro Francisco. E ali nós passamos a observar toda essa história da Ilha da Madeira. Essa cana-de-açúcar, ela era transportada para uma localidade chamada Salina, e dali ela era encaminhada de trole para o engenho de Itaguaí. O engenho de Itaguaí, ele começou a fazer sua moagem em 1794. Então, esse desenvolvimento que teve o Saco do Engenho, ele foi travado depois com um verdadeiro progresso que é inevitável. Mas a história dele eu registrei em livros, tem grandes amigos lá, que hoje não tem mais nada, mas tem grandes amigos ainda que me restam de lá. E era uma espécie de uma capital da ilha, o Saco do Engenho, que tudo acontecia lá. Os grandes carnavais, o futebol, as grandes histórias dele, sem desmerecer o lado que chama aqui de Saco de Dentro. Então, tudo baseado a religião, a Ilha da Madeira teve essa grande força através do Saco do Engenho. E nesse período, muito foi desenvolvido através da família libanesa, de um ex-amigo meu, Wilson Pedro Francisco, que muito auxiliou no desenvolvimento da ilha através do Saco do Engenho. Tudo isso era quando a ilha não era ligada ao continente. Ela veio ser ligada ao continente em 1957, quando inevitavelmente veio chegando o progresso e foi apagando essa história dela. Basicamente, a economia da ilha era a pesca. Isso, a pesca artesanal, que vem dentro do início do século, sei lá. Então, por aí, ela foi desenvolvendo. Ela foi perdendo a sua característica e a sua força com a implantação da Engar, uma companhia de zinco que se estabeleceu aqui dentro, e isso, evidentemente, criou uma certa poluição, foi enfraquecendo todo o ecossistema, e o próprio pescador foi perdendo interesse pela pesca, ou melhor, não teve mais condição de desenvolver isso. E, consequentemente, veio outro sistema, que foi o progresso do porto, o maquinário da tecnologia diferente, e foi perdendo a característica da ilha por aí. Hoje, como você vê, a ilha ela é mais tecnológica do que propriamente aquela ilha natural. Um bom território da ilha hoje é todo tomado de modernismo, não pela sua característica que existia. Então isso é admissível, a gente aceita, mas a história está registrada em livros do que foi a ilha até os anos de 1960, por aí, a característica natural. Olha, a influência do bicentenário no nosso município, eu tenho visto ultimamente, são coisas de recordar, reviver a história como foi. Agora, o que a gente aguarda e que espera, que dentro desse sistema vinha haver um desenvolvimento maior, com melhores condições de vida e tudo, já para um outro centenário, né? É isso que é importante, que a gente espera. Então, o que a gente aguarda é isso. Mas até então a história é uma história que a gente está vivendo só de comentários, né? de reviver a passagem, principalmente do Dom Pedro por aqui.